Como é bom você estar firmado na palavra. Você conhecer a palavra para servir e seguir a Deus, estar em paz com Deus verdadeiramente. Até porque nós temos que ter entendimento, temos que ter um conhecimento racional. Porque Jesus já disse que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. É preciso servir a Deus com entendimento, ter conhecimento, ter entendimento. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós precisamos oferecer um culto racional a Deus, tendo razão, tendo conhecimento, tendo entendimento, não é as coisas emocional. As coisas para Deus não é emocional, é racional, é com entendimento. Deus, Ele quer que você o conheça, tenha entendimento dEle. É preciso buscar nas Escrituras esse entendimento. Eu convido vocês agora, principalmente vocês, meus irmãos evangélicos. Deixa eu corrigir essa palavra. Não. Irmãos evangélicos, não. Deixa eu corrigir essa palavra. Principalmente vocês, meus irmãos em Cristo. Irmãos pela fé em Cristo, que está guardando os princípios de Cristo dentro do Evangelho de Cristo. Não é? Vamos corrigir isso aí. Meus irmãos em Cristo, não evangélicos, porque tem muitos evangélicos que não comungam com a minha fé. Estão vivendo o Evangelho anátema. Eu não comungo com a fé deles. Nós somos irmãos em Cristo, porque comungamos com a mesma fé que Cristo é o nosso alvo, centro, ponto principal. Que estamos seguindo o Evangelho de Cristo, os princípios, tá certo? É bom entender isso. Somos irmãos na fé, pelo mesmo princípio do Evangelho de Cristo. Então por isso que eu digo irmão cristão, não irmão evangélicos. Porque tem muitos evangélicos aí que estão dentro de igrejas evangélicas que só tem o nome de evangélicas, mas não vivem os princípios do Evangelho. E eu quero levar isso para você agora. Eu quero levar essa instrução para você agora. Você que fica criticando outras pessoas porque não está na igreja que você faz parte, porque não está indo para a igreja, porque não participa da sua denominação. Você que acha que é mais santo do que os outros porque está vivendo um igrejanismo, porque está dentro de trabalhos, exercícios da igreja. É por isso que eu digo, não irmãos evangélicos, irmãos cristãos, porque esses são evangélicos, da religião evangélica, da igreja, os que vivem o igrejanismo. Mas eu quero falar agora para vocês, meu irmão, em Cristo Jesus. Você que está em Cristo, é preciso você ter entendimento, você ter o conhecimento, oferecer a Deus um culto racional, servir a Deus, seguir a Deus com entendimento e com razão, tá certo? Dentro dos princípios da palavra. Então, eu quero levar isso agora, meu irmão, porque existe uma coisa muito horrível no meio evangélico. E é por isso que eu quero dizer agora de antemão a todos vocês. Irmãos, abre os olhos, vem para a palavra, seja cristão, sai do sistema religioso evangélico, sai do sistema de igrejanismo, sai do alicerce da igreja, porque o alicerce não é a igreja. A igreja tem que estar no alicerce que é a palavra é o alicerce. Tem gente que acha que está bem, está firme no Senhor porque pratica os exercícios da igreja, frequenta todos os dias de culto, participa dos trabalhos, das atividades da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero lhe mostrar a realidade e fazer você se converter desse entendimento que você tem de servir a Deus dentro de uma igreja, dentro de uma vida de devoções às práticas, aos exercícios da igreja. Porque Jesus não nos chamou para viver um igrejanismo. Jesus nos chamou para ser discípulo de Cristo, ser cristão, viver o cristianismo. E o cristianismo é uma vida cotidiana, todo instante, todo momento, e não é uma vida de momentos de igreja e nem de tabelas de igreja. Então eu quero convidar você a entender isso, porque tem muitos irmãos condenando outros aí porque não está na igreja como ele vai. Ele vai os 7 dias da semana, quer que os irmãos vá também. Ele julga os irmãos porque não vai para a igreja, não está na igreja que ele está. Fica condenando, desfazendo dos irmãos porque não é da igreja que ele está, porque saiu, foi para outra.
Irmão, vai se converter, irmão. Você que precisa se converter a Jesus, que está julgando os que estão de fora. Você vive 7 dias dentro da igreja e não é convertido ainda? Para que adianta essa tua vida de igreja livre? Para que serve essa ida todo dia? Tu vai para a doutrina, vai para a consagração, vai para culto de oração, vai para círculo de oração, vai para não sei o que, vai para todos os cultos e não se convertesse ainda? Fica falando mal dos irmãos aí, fica condenando, fica criticando, fica fazendo disse-me-disse dos irmãos, vivendo 7 dias na igreja e não se convertesse ainda? Irmão, se converta a Jesus. Vai ter paz na tua alma, meu querido. Para ter paz na alma não é estar dentro de igreja, não. Para ter paz na alma é Jesus estar em você. É Jesus habitar na sua vida. Aprenda o que diz a palavra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz. Olha, escuta o texto, leia a palavra, aprenda a ler a palavra, aprenda a examinar a palavra, aprenda. Aprender com a palavra, não com os homens nos púlpitos. Não que ensina o teu líder, o teu pastor, o teu apóstolo, seja quem for que estiver lá no púlpito. Aprenda com a palavra. Ele tem que estar ensinando a palavra e você usando a palavra para confirmar, examinar, para ver se condiz o que ele está ensinando, o que ele está falando com o que Jesus ensinou, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente aí que é discípulo de pastores e não de Jesus. Aí não adianta não, meu irmão. Você dizer que eu prego contra os pastores, você dizer por aí, o Wellington tem igreja não, a igreja é ele mesmo, ele é a igreja mesmo. Você fica aí, eu não estou trazendo desabafo aqui não, estou trazendo uma instrução para você, corrigir você, repreender você, que está com esse comportamento de ímpio, tá? Mesmo você vivendo 7 dias na igreja com esse comportamento de ímpio. Mas o irmão Wellington, a igreja dele é ele mesmo. Se converter, meu irmão, vai ter paz na alma, vai viver em paz com todos. E a santificação, porque senão você não vai ver a Deus não. Mesmo você vivendo 7 dias na igreja, você pode morar dentro da igreja. Mas você não é igreja, porque se você for igreja, você é liberto, transformado, você tem paz com todos. E aqui o escritor dos Hebreus está dizendo assim: segue a paz com todos. Não é a paz só com aquele grupinho teu da igreja não. Não é a paz só com os irmãos da igreja não. Não é a paz só com aqueles que concordam contigo não. Com aqueles que te agradam não. É a paz com todos. Aprende isso, irmão. O evangelho não se vive em um grupo de igreja. O evangelho se vive para o mundo glorificar a Deus através do teu comportamento, das tuas atitudes, das tuas ações. Porque essa vida de igreja só traz escândalo. É um falando do outro. É um querendo ser mais santo do que o outro. Um defendendo a igreja que é melhor do que a outra. Cuidado. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Com todos. Seja com os que estão dentro do grupinho da igreja onde tu frequenta, ou com os que estão de fora, ou com aqueles que estão lá do outro lado, com todos. A paz com todos. Isso está no geral. Isso não está especificando não, está colocando no geral. A paz com todos. E a santificação. Sabe o que é santificação, meu irmão? Tu tem que aprender o que é isso, irmão. Eu estou falando para você mesmo. Se você tem coragem de ouvir essa instrução até o fim, eu estou falando para você mesmo. Sabe o que significa santificação? Não é tu guardar usos e costumes, viver os 7 dias dentro da igreja, viver as tabelas dos exercícios da igreja, os dias de culto, não. Santificação é tu guardar a palavra, é tu não falar mal do outro, é tu não guardar rancor de ninguém, é tu perdoar, é tu não desejar impureza na mente, não guardar mágoa no coração, é tu não ser vingativo, é tu amar quem te faz o mal, é tu fazer o bem a quem te faz o mal. Santificação é isso, é não matar, não roubar, não idolatrar, não falar mal do irmão. Isso é santificação, porque é isso que a palavra manda. Santificação não é estar dentro de igreja 7 dias da semana não, vivendo trabalhos, vivendo as ordenanças não, que o líder manda não. Aprende a palavra, querido. Vai aprender a Bíblia, vai ser seguidor de Cristo, guardando a palavra dele. Aí tu fica os 7 dias dentro da igreja, julgando os irmãos, falando mal de todo mundo. Enquanto o irmão está lá na denominação, na tua igreja onde tu está, enquanto o irmão está lá te agradando, o irmão é uma bênção, é um homem de Deus. Quando o irmão sai, vai para outra igreja, aí o irmão já não é mais homem de Deus, tu já fica denigrindo, falando mal, apontando.
dizendo, ah, para ali, o irmão foi para ali. Irmão, vai aprender, seguir a paz com todos, tá certo? Então eu estou falando isso aqui para corrigir você. Porque a palavra é para corrigir, repreender, refutar, ensinar, instruir, redaguir. E você está sendo agora corrigido. Está sendo repreendido com a palavra, tá? Evangelista Wellington é apenas o que transmite a palavra. Eu sou apenas um objeto, eu sou apenas um vaso que Deus usa para transmitir a palavra. Se tu não aguenta a palavra, irmão, então fica se enganando aí dentro dessa tua igreja aí, dentro dessa vida de igrejanismo, dentro dessa religiosidade, porque a palavra é para isso mesmo, é para corrigir, e ela não é boa não. A palavra é amarga, mas se você receber a palavra, no final ela vai ser doce como mel. No começo é amarga, porque vai tirar toda a tua impureza, vai tirar todo o teu comportamento ímpio que está no teu coração. Tu pode até estar com uma formalidade de homem de Deus, mas o teu coração está podre. Teu coração pode estar sujo. A palavra quando entra, quando você é corrigido, repreendido, instruído, é para limpar o teu coração. É a palavra, meu irmão. Jesus disse que o que faz o mal ao homem, o que faz um pecar contra Deus não é o que está de fora, é o que sai de fora para dentro. É o que sai de dentro para fora. É o que está no coração. O que faz o homem pecar contra Deus não é ele deixar de ir para a igreja hoje, ou passar um mês sem ir, ou não ir mais para a tua igreja e ir para outra, não. Isso não faz o homem pecar contra Deus, nem perder a comunhão contra Deus, não. O que faz o homem pecar contra Deus é falar um do outro, é desejar mal, é ficar desfazendo da pessoa do irmão, é ficar criticando, é ficar guardando mágoa, guardando rancor, fingimento, hipocrisia. Amém, irmãos? Aprende aí, meu irmão. É gostoso, é amargo, mas é gostoso. Porque no final é doce como mel. Aleluias! A palavra de Deus. Então segue a paz com todos, irmãos. Não fica aí não, dentro desse igrejanismo criticando os outros não. Só porque não é religioso como tu é. Só porque não é fanático. Irmão, fanatismo sim. Tem muita gente que é fanático. O fanatismo é uma coisa exagerada, é pecado, viu? Tem pessoas que deixam de cuidar da família, não quer procurar emprego, não quer saber de uma vida de cuidar da sua área social. Só igreja, só igreja, só igreja, só culto, só culto, só culto. Não, meu irmão, tem que saber dividir o tempo. Há tempo para tudo, meu querido. Sai desse fanatismo. Tu tem tua família, a Bíblia diz que o casado cuida das coisas de casado. Quem é solteiro pode viver os 7 dias dentro da igreja, mas quem é casado tem que primeiro cuidar da família, do teu lado, da estrutura, para tu ter uma vida financeira e não ser pesado a ninguém e não ficar passando dificuldade dizendo que é prova de Deus. É não, é imprudência sua, porque nós temos que comer o pão do suor do nosso rosto. Trabalhar é uma regra que Deus deu para o homem ter as coisas, meu irmão. Se tu tem chamado de Deus, continua trabalhando, porque é Deus que no tempo certo vai fazer com que você seja levado para onde Ele quer que você vá. Mas enquanto o chamado não vem, continua como Davi, lá no curral, pastoreando ovelha, trabalhando no teu trabalho cotidiano, porque no tempo certo quem vai te tirar é Deus. Agora tu fica aí feito um louco, culto de manhã, de tarde, de noite, vai para ali, apular. A mulher muitas vezes não quer nem saber do marido, não faz nem a comida do marido, vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite. O homem não quer nem saber de trabalhar, não quer nem saber como está a família, não quer nem dar atenção à esposa. Aí vai para o culto de manhã, de tarde, de noite. Meu irmão, desperta. Vai buscar entendimento para servir a Deus, conhecimento na palavra, o que ela ensina. Não fica preso aí na escravidão desses homens não, onde tu é negócio dos homens que estão tendo lucro. Não adianta não, irmão. Pode dizer que o evangelista Wellington fala de pastor, fala de ministério, porque isso não vai me constranger não, porque eu não falo. Eu falo do erro doutrinário, eu falo do engano, da mentira que esses homens que estão lá pregam. Não generalizando, mas muitos desses homens, o erro está lá dentro, porque o povo ele é disciplinado, ele vive aquilo que é ensinado lá dentro. Se a pessoa for disciplinada na palavra, vai viver uma vida correta com entendimento na palavra. Então, segue a paz com todos, irmãos. Aprende isso. Se um irmão teu cai, se um irmão teu dá um mau exemplo, não critica não julga não, irmão. Não fica falando um com o outro não, tá vendo? Ó fulano, ó pra aí como tá, só que tá assim. Que nem muitos que vivem uma religiosidade de igrejanismo, querendo ser mais santo que os outros, fica julgando os outros. Vai ajudar, meu irmão.
E não vai ajudar por formalidade não. Porque tem gente que só faz a obra, só faz visita, só faz isso e aquilo outro, por formalidade, para dizer que está saindo no grupo da igreja, para dizer que está participando. Não é por amor não. Porque quando não está no grupo, não fala de Jesus para ninguém, não dá um conselho a ninguém, só faz isso quando está na obra da igreja. Isso aí, ó, tu vai ganhar galardão de homem, não é de Deus não. Tu está fazendo para os homens ver. Faz para Deus ver, independente na igreja ou não. Aprende isso aí, varão. Aprende isso aí, meu irmão. É a palavra, eu sou apenas instrutor da palavra. Estou te instruindo, corrigindo com a palavra. Olha o que Jesus disse aqui também. Mateus capítulo 5, isso é muito sério. Olha, isso aqui que eu vou ler para você é muito sério. Preste atenção, meu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Vou fazer essa leitura aqui desse versículo para você. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Na velha aliança foi ensinado assim: amarás ao teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Jesus agora vem trazendo um novo mandamento. Jesus agora vem trazendo princípios novos para a igreja viver. A igreja, a dispensação da igreja. Não é o pacto com Israel, é o pacto agora da nova aliança com a igreja. Olha o que Jesus ensina para a igreja, olha o que é doutrina para você aprender. Aí Jesus diz: eu porém vos digo, aí Jesus diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos maltratam e vos aborrecem e perseguem. Tá certo? Para que você seja filho do vosso Pai que está nos céus. Porque o vosso Pai que está no céu faz que o sol nasça, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, ei, aprende isso aqui, meu irmão. Ei, discípulo de igreja, igrejanismos, religiosos, aprendam isso aqui. Jesus disse: se vocês amar o que vos amam, tá? Vou ler de novo, versículo 46 do capítulo 5 de Mateus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos também não fazem o mesmo? Os ímpios e pecadores também não fazem o mesmo? O mundo também não vive dessa forma? Só ama quem lhe ama, só agrada quem lhe agrada, só bate no ombro de quem satisfaz a ele? Tem muita gente dentro da igreja vivendo isso. O religioso vive isso. O igrejanista vive isso. Aqueles que ficam julgando os outros porque não vivem os 7 dias da igreja, dentro da igreja como ele vive, vivem isso aqui. Que galardão vocês vão ganhar de Deus? Vocês podem ganhar o aplauso do pastor, vocês podem ganhar a atenção do pastor, vocês podem ganhar a popularidade da igreja, do pastor, de quem quiser, mas de Deus não tem galardão. É Jesus que está dizendo isso aqui. Porque vocês só vivem um amor entre si, um amor hipócrita, um amor de palavra, um amor fingido. E só com quem lhe ama, com quem lhe agrada, com quem é do seu grupo, da sua redondeza, da sua comunidade. Que é isso, rapaz? O evangelho não se vive isso não. Quem vive isso é religião. O evangelho é muito mais do que isso. Seja cristão, siga Cristo. Não seja discípulo de igreja, vivendo o igrejanismo, seguindo o que os líderes mandam, o quê? O sistema da tua igreja manda, não. Olha o que Jesus diz. E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os publicanos também isso? Paz do Senhor, paz do Senhor. Irmão, aprende uma coisa aqui. Eu quero ensinar você uma coisa aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês saudar os vossos irmãos apenas, o que vocês fazem demais? Os publicanos fazem isso também. Os hipócritas fazem isso. É um saudando o outro. Amém, irmão? Amém, paz do Senhor? Aí o cara vai para um culto evangelístico, onde vai se dirigir para o ímpio, onde vai levar a palavra para o ímpio, para que o ímpio possa ver o amor de Jesus. Aí ele já começa com divisão quando recebe a oportunidade. A paz do Senhor, os irmãos da igreja e aos ouvintes, uma boa noite de salvação. Irmão, aprende com Jesus, irmão.
tem que dar a saudação de paz do Senhor para todos. A saudação da paz do Senhor é para todos. Se você saudar apenas vossos irmãos, que tem isso demais? Não tem nada demais aí, tá igual os ímpios, que vivem saudando uns aos outros. A nossa saudação tem que ser só para os irmãos, não. Tem que ser para todos, que todos possam ter a paz do Senhor. Seja crente ou não, esteja na minha igreja ou não. Do que adianta os irmãos da Assembleia só saudam uns aos outros? Do que adianta os irmãos da Batista só saudam uns aos outros? São que nem os publicanos, tão igual os ímpios, não tem diferença nenhuma. Olha o que Jesus diz no versículo 47 de Mateus capítulo 5 que nós estamos lendo. E se saudardes unicamente, versículo 47 ele diz, e se saudardes unicamente os irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? O que adianta saudar um ao outro? Essa saudação não tem nada demais. É uma saudação igual os ímpios, que saudam um ao outro. Boa tarde, boa noite, tudo bem e tal. Só um ao outro, quando não conhece nem sauda. Saude a todos com a paz do Senhor Jesus. Versículo 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, meu irmão, está aqui uma orientação para você. Quer ser perfeito? Comece a andar no que Jesus ensinou. Comece a praticar a palavra, o ensino de Jesus. Seja discípulo de Cristo, cristão, seguidor de Cristo. Aprenda o exemplo de Cristo. Siga os passos de Cristo. Deixe de ser religioso, igrejanista, seguindo os passos do pastor, o exemplo do pastor, ensino de igreja. Não. Siga o exemplo de Cristo. Siga o que Jesus ensinou. Jesus disse, aprendei de mim, ouvi as minhas palavras e praticai-as. Então quero dar essa orientação para vocês, convidar vocês, meus irmãos, para com isso, irmãos. Você que é fanático de religião, você que é fanático de estar em igreja todo dia, pare de julgar os outros. Você que é fanático de viver um padrão religioso de veste, de usos e costumes, pare de julgar os outros que não vivem assim. Ah, porque a pessoa usa brinco não vai para o céu, porque usa um cordão não vai para o céu, porque botou uma maquiagem não vai para o céu, ela não é crente, olha que tipo de crente, olha a saia que ela está usando, olha, está se maquiando, que tipo de crente. Para de julgar os outros, irmão, porque tu com a tua formalidade religiosa, tu estás pior do que o ímpio. Tu estás pior do que o ímpio aos olhos de Deus. Tu pode até parecer santa para os homens, porque para Deus, Deus não vai se impressionar com a tua veste, nem com a tua aparência exterior, não. O Deus, ele vai contemplar o teu coração, e o teu coração está impuro, está cheio de inveja, de contenda, de mentira, de falatório, de mágoa. Vive discriminando as pessoas, julgando as pessoas com teu olhar. Tu estás sendo julgada por Deus. Cuidado, se preocupa com o juízo de Deus, não em agradar os homens. Então é isso que eu digo a você, meu irmão. Corrija-se pela palavra. Segui a paz com todos, amados. Evangelista Wellington Ramos trazendo orientação que edifica. Visita lá o meu canal no YouTube, a minha página no Face, para tu ser mais abençoado com a instrução da palavra. Não é conceito de igreja, denominação, ministério ou conceito de teologia de homem, não. É conceito da palavra de Deus. A maior teologia é Jesus. A maior exegese é a palavra. Aprende com a palavra, aprende com Jesus e tu serás bem-aventurado, amém? Fica esse conselho para você agora, em nome de Jesus. Fica firme aí, irmão. E você, meu irmão, que fala do evangelista Wellington Ramos por aí, dizendo que a igreja de Wellington é ele mesmo. Eu não estou atrás de igreja não, eu sou a igreja. Eu estou pregando é para o mundo, querido. Não estou pregando para levantar a igreja. Não estou pregando para formar a igreja. Eu sou a igreja. Eu prego é para o mundo, para se converter, para que as almas dessas pessoas sejam salvas. Eu prego para muitos crentes religiosos, fanáticos, igrejanistas, para que sejam libertos dessa religiosidade e possam receber a convenção na sua alma, se converter a Jesus e ser cristão para seguir a Cristo. Eu prego para corrigir quem está no erro. Eu prego para condenar os falsos ensinos, falsa doutrina, denunciar os falsos mestres, os falsos pastores, doutores, apóstolos, profetas, seja lá quem for que esteja lá no púlpito. Eu não prego contra pastor, eu prego contra os ensinos que esses homens, muitos dizem ser pastor, trazem nos púlpitos. E muitos que até são pastor, mas se contaminaram com a ganância, com a cobiça, com a avareza, estão agora pregando por amor não às almas, mas por amor ao dinheiro, o bem-estar. Então é isso aí. Eu sou assim.
Porque Deus me transformou, querido. Eu tenho paz na minha alma, tenho paz na minha família, tenho paz na minha vizinhança, tenho paz com todos, tenho paz com meus inimigos. E minha alma está em paz. Estou buscando me santificar para que eu possa ver a Deus. Porque senão, não tem como ver a Deus. Você pode estar dentro da igreja 10 dias, 7 dias, 30 dias do mês, mas não é isso que leva você a ver a Deus e ter comunhão com Deus e fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é viver o testemunho de Jesus e pregar a obra de Deus, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aprendeu isso? Então fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aqui, ó, minha biblinha, primeira Bíblia que eu comprei assim que eu me converti, até hoje eu tenho ela, toda marcadinha. Eu tenho outras Bíblias novas, mas gosto muito dela, porque eu estou firmado na rocha, que é a palavra, porque eu me converti para viver o cristianismo. Eu não me converti para viver o igresianismo, para viver dentro da igreja. Eu me converti para Cristo viver em mim e eu viver na palavra dele. Amém? Fica essa receita para você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abre o teu entendimento e liberta a tua alma desse comportamento ímpio que você está tendo. E você se converta em nome de Jesus e receba o perdão e a graça do Pai através do Filho, agora e para sempre. Amém.